Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. Vamos ler agora do livro de Jung, Denise da Silveira, o processo de individuação. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal, para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao seu corpo e quanto à psique. Mas um homem embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo, precisamente no confronto do inconsciente com o consciente, no conflito, como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese na realização de um indivíduo específico inteiro. Essa confrontação é o velho jogo como o ferro é forjado num todo indestrutível no indivíduo. Isso, em termos lógicos, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. Jung. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self, si mesmo. Quando o consciente e o inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. O conceito junguiano de individuação tem sido muitas vezes deturpado. Entretanto, é claro e simples na sua essência, tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Mas, de fato, a psique humana é tão complexa, são de tal modo intrincados os componentes em jogo, tão variáveis as intervenções do ego consciente, tantas as vicissitudes que podem ocorrer, que o processo da totalização da personalidade não poderia jamais ser um caminho reto e curto de chão bem batido. Ao contrário, será um percurso longo e difícil. Pelo menos duas confusões frequentes devem ser de início esclarecidas. Em primeiro lugar, não se pense que a individuação seja sinônimo de perfeição. Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se,
terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam essas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Outro erro grave seria confundir individuação com individualismo, visto a ser o indivíduo que é de fato, o homem não se torna egoísta no sentido ordinário da palavra, mas está meramente realizando as particularidades da sua natureza. E isso é enormemente diferente de egoísmo ou individualismo. Jung. Note-se que o trabalho no sentido de individuação torna em atenta consideração os componentes coletivos da psique humana, conteúdo do inconsciente coletivo, o que desde logo permite esperar que daí resulta um melhor funcionamento do indivíduo dentro da coletividade. Nesse trabalho, ele aprende por experiência própria que a estruturação básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da psique de todos os seres humanos. Um conhecimento dessa ordem, de certo, não fomenta sentimentos de orgulhosos privilégios individualistas, aonde é que as relações interpessoais mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Liquidam-se projeções. As relações de estreita dependência, de quase fusão com outros seres, gradualmente se modificam para dar lugar a uma posição de respeito pelo segredo que é cada vida humana. Talvez o indivíduo venha então a sentir-se algo solitário, porém estará cada vez mais longe do egoísmo individualista. O processo de individuação é descrito em imagens nos contos de fada, mitos, no opus alquímico, nos sonhos, nas diferentes produções do inconsciente. Sobretudo através dos sonhos, será possível acompanhá-lo ao vivo nos progressos, interrupções, regressões e interferências várias que perturbam seu desenvolvimento. Seguindo em numerosíssimos casos, Jung verificou a constante emergência de imagens análogas ou semelhantes que se sucediam traçando, por assim dizer, o itinerário do caminho percorrido. Baseado nessas observações, Jung descreveu as principais etapas do processo de individuação. Assim, vamos ouvir esse trecho mais de uma vez, aprofundando-nos cada vez mais para melhorarmos o nosso entendimento. Todo o trabalho de Jung é bem abstrato. Precisamos estudá-lo com vagar, com harmonia e com bastante lucidez, que assim
Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. Vamos ler agora do livro de Jung, Denise da Silveira, o processo de individuação. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal, para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao seu corpo e quanto à psique. Mas um homem embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo, precisamente no confronto do inconsciente com o consciente, no conflito, como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese na realização de um indivíduo específico inteiro. Essa confrontação é o velho jogo como o ferro é forjado num todo indestrutível no indivíduo. Isso, em termos lógicos, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. Jung. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self, si mesmo. Quando o consciente e o inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. O conceito junguiano de individuação tem sido muitas vezes deturpado. Entretanto, é claro e simples na sua essência, tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Mas, de fato, a psique humana é tão complexa, são de tal modo intrincados os componentes em jogo, tão variáveis as intervenções do ego consciente, tantas as vicissitudes que podem ocorrer, que o processo da totalização da personalidade não poderia jamais ser um caminho reto e curto de chão bem batido. Ao contrário, será um percurso longo e difícil. Pelo menos duas confusões frequentes devem ser de início esclarecidas. Em primeiro lugar, não se pense que a individuação seja sinônimo de perfeição. Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se,
terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam essas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Outro erro grave seria confundir individuação com individualismo, visto a ser o indivíduo que é de fato, o homem não se torna egoísta no sentido ordinário da palavra, mas está meramente realizando as particularidades da sua natureza. E isso é enormemente diferente de egoísmo ou individualismo. Jung. Note-se que o trabalho no sentido de individuação torna em atenta consideração os componentes coletivos da psique humana, conteúdo do inconsciente coletivo, o que desde logo permite esperar que daí resulta um melhor funcionamento do indivíduo dentro da coletividade. Nesse trabalho, ele aprende por experiência própria que a estruturação básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da psique de todos os seres humanos. Um conhecimento dessa ordem, de certo, não fomenta sentimentos de orgulhosos privilégios individualistas, aonde é que as relações interpessoais mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Liquidam-se projeções. As relações de estreita dependência, de quase fusão com outros seres gradualmente se modificam para dar lugar a uma posição de respeito pelo segredo que é cada vida humana. Talvez o indivíduo venha então a sentir-se algo solitário, porém estará cada vez mais longe do egoísmo individualista. O processo de individuação é descrito em imagens nos contos de fada, mitos, no opus alquímico, nos sonhos, nas diferentes produções do inconsciente. Sobretudo através dos sonhos, será possível acompanhá-lo ao vivo nos progressos, interrupções, regressões e interferências várias que perturbam seu desenvolvimento. Seguindo em numerosíssimos casos, Jung verificou a constante emergência de imagens análogas ou semelhantes que se sucediam traçando, por assim dizer, o itinerário do caminho percorrido. Baseado nessas observações, Jung descreveu as principais etapas do processo de individuação. Assim, vamos ouvir esse trecho mais de uma vez, aprofundando-nos cada vez mais para melhorarmos o nosso entendimento. Todo o trabalho de Jung é bem abstrato. Precisamos estudá-lo com vagar, com harmonia e com bastante lucidez, que assim seja.
Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. Vamos ler agora do livro de Jung, Denise da Silveira, o processo de individuação. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal, para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao seu corpo e quanto à psique. Mas um homem embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo, precisamente no confronto do inconsciente com o consciente, no conflito, como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese na realização de um indivíduo específico inteiro. Essa confrontação é o velho jogo como ferro forjado num todo indestrutível no indivíduo. Isso, em termos lógicos, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. Jung. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self, si mesmo. Quando o consciente e o inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. O conceito junguiano de individuação tem sido muitas vezes deturpado. Entretanto, é claro e simples na sua essência, tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Mas, de fato, a psique humana é tão complexa, são de tal modo intrincados os componentes em jogo, tão variáveis as intervenções do ego consciente, tantas as vicissitudes que podem ocorrer, que o processo da totalização da personalidade não poderia jamais ser um caminho reto e curto de chão bem batido. Ao contrário, será um percurso longo e difícil. Pelo menos duas confusões frequentes devem ser de início esclarecidas. Em primeiro lugar, não se pense que a individuação seja sinônimo de perfeição. Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se,
terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam essas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Outro erro grave seria confundir individuação com individualismo, visto a ser o indivíduo que é de fato, o homem não se torna egoísta no sentido ordinário da palavra, mas está meramente realizando as particularidades da sua natureza. E isso é enormemente diferente de egoísmo ou individualismo. Jung. Note-se que o trabalho no sentido de individuação torna em atenta consideração os componentes coletivos da psique humana, conteúdo do inconsciente coletivo, o que desde logo permite esperar que daí resulta um melhor funcionamento do indivíduo dentro da coletividade. Nesse trabalho, ele aprende por experiência própria que a estruturação básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da psique de todos os seres humanos. Um conhecimento dessa ordem, de certo, não fomenta sentimentos de orgulhosos privilégios individualistas, aonde é que as relações interpessoais mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Liquidam-se projeções. As relações de estreita dependência, de quase fusão com outros seres, gradualmente se modificam para dar lugar a uma posição de respeito pelo segredo que é cada vida humana. Talvez o indivíduo venha, então, a sentir-se algo solitário, porém estará cada vez mais longe do egoísmo individualista. O processo de individuação é descrito em imagens nos contos de fada, mitos, no opus alquímico, nos sonhos, nas diferentes produções do inconsciente. Sobretudo através dos sonhos, será possível acompanhá-lo ao vivo nos progressos, interrupções, regressões e interferências várias que perturbam seu desenvolvimento. Seguindo em numerosíssimos casos, Jung verificou a constante emergência de imagens análogas ou semelhantes que se sucediam traçando, por assim dizer, o itinerário do caminho percorrido. Baseado nessas observações, Jung descreveu as principais etapas do processo de individuação. Assim, vamos ouvir esse trecho mais uma vez, aprofundando-nos cada vez mais para melhorarmos o nosso entendimento. Todo o trabalho de Jung é bem abstrato. Precisamos estudá-lo com vagar, com harmonia e com bastante lucidez, que assim seja.
Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. Vamos ler agora do livro de Jung, Denise da Silveira, o processo de individuação. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal, para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao seu corpo e quanto à psique. Mas um homem embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo, precisamente no confronto do inconsciente com o consciente, no conflito, como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese na realização de um indivíduo específico inteiro. Essa confrontação é o velho jogo como o ferro é forjado num todo indestrutível no indivíduo. Isso, em termos lógicos, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. Jung. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self, si mesmo. Quando o consciente e o inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. O conceito junguiano de individuação tem sido muitas vezes deturpado. Entretanto, é claro e simples na sua essência, tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Mas, de fato, a psique humana é tão complexa, são de tal modo intrincados os componentes em jogo, tão variáveis as intervenções do ego consciente, tantas as vicissitudes que podem ocorrer, que o processo da totalização da personalidade não poderia jamais ser um caminho reto e curto de chão bem batido. Ao contrário, será um percurso longo e difícil. Pelo menos duas confusões frequentes devem ser de início esclarecidas. Em primeiro lugar, não se pense que a individuação seja sinônimo de perfeição. Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se,
terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam essas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Outro erro grave seria confundir individuação com individualismo, visto a ser o indivíduo que é de fato, o homem não se torna egoísta no sentido ordinário da palavra, mas está meramente realizando as particularidades da sua natureza. E isso é enormemente diferente de egoísmo ou individualismo. Jung. Note-se que o trabalho no sentido de individuação torna em atenta consideração os componentes coletivos da psique humana, conteúdo do inconsciente coletivo, o que desde logo permite esperar que daí resulta um melhor funcionamento do indivíduo dentro da coletividade. Nesse trabalho, ele aprende por experiência própria que a estruturação básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da psique de todos os seres humanos. Um conhecimento dessa ordem, de certo, não fomenta sentimentos de orgulhosos privilégios individualistas, aonde é que as relações interpessoais mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Liquidam-se projeções. As relações de estreita dependência, de quase fusão com outros seres gradualmente se modificam para dar lugar a uma posição de respeito pelo segredo que é cada vida humana. Talvez o indivíduo venha então a sentir-se algo solitário, porém estará cada vez mais longe do egoísmo individualista. O processo de individuação é descrito em imagens nos contos de fada, mitos, no opus alquímico, nos sonhos, nas diferentes produções do inconsciente. Sobretudo através dos sonhos, será possível acompanhá-lo ao vivo nos progressos, interrupções, regressões e interferências várias que perturbam seu desenvolvimento. Seguindo em numerosíssimos casos, Jung verificou a constante emergência de imagens análogas ou semelhantes que se sucediam traçando, por assim dizer, o itinerário do caminho percorrido. Baseado nessas observações, Jung descreveu as principais etapas do processo de individuação. Assim, vamos ouvir esse trecho mais de uma vez, aprofundando-nos cada vez mais para melhorarmos o nosso entendimento. Todo o trabalho de Jung é bem abstrato. Precisamos estudá-lo com vagar, com harmonia e com bastante lucidez, que assim
Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. Vamos ler agora do livro de Jung, Denise da Silveira, o processo de individuação. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal, para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao seu corpo e quanto à psique. Mas um homem embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo, precisamente no confronto do inconsciente com o consciente, no conflito, como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese na realização de um indivíduo específico inteiro. Essa confrontação é o velho jogo como ferro forjado num todo indestrutível no indivíduo. Isso, em termos lógicos, em termos toscos, é o que eu entendo por processo de individuação. Jung. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self, si mesmo. Quando o consciente e o inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. O conceito junguiano de individuação tem sido muitas vezes deturpado. Entretanto, é claro e simples na sua essência, tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. Mas, de fato, a psique humana é tão complexa, são de tal modo intrincados os componentes em jogo, tão variáveis as intervenções do ego consciente, tantas as vicissitudes que podem ocorrer, que o processo da totalização da personalidade não poderia jamais ser um caminho reto e curto de chão bem batido. Ao contrário, será um percurso longo e difícil. Pelo menos duas confusões frequentes devem ser de início esclarecidas. Em primeiro lugar, não se pense que a individuação seja sinônimo de perfeição. Aquele que busca